Mais uma vez, uma boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ju, só põe para mim o primeiro. Isso, pode pôr. Nós vamos conversar um pouquinho. Enquanto aparece, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos falar sobre a cólera. Tá? Deixa aparecer ali só para ilustrar um pouquinho. Não? Apareceu? Eu acho que está meio preguiçoso hoje tudo, né? Acho que é o dia, acho que é a noite. Tá? Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse capítulo é muito, como todo o Evangelho. Quem quiser ler todos os outros itens, nós vamos falar do item 9 e 10. E aí, quando a dona Maria José estava fazendo a prece, aí me veio assim, ela falou muito em paz. Paz ao mundo, paz aos povos, paz entre nós. E é justamente isso que está faltando. Nós estamos num mundo, nós estamos vivendo uma era de tantas informações, é tudo tão rápido, né? Eu estava pensando em casa, meu Deus, se Deus o livre estoura alguma guerra ou alguma coisa, como a gente está ouvindo aí falar em tantas coisas que estão acontecendo, logo no comecinho, no 8º dia do ano aí, a gente já está ouvindo falar em algumas coisas. Hoje tudo a gente fica sabendo muito rápido. É meio apavorante essas coisas de se ouvir. Será que, às vezes a gente para e pensa, será que seria menos importante se a gente deixasse de ouvir certas coisas? Eu acho que a gente sofreria menos. Eu acho que se a gente simplesmente parasse e desejasse essa paz que tanto nós estamos necessitando, talvez nós vivêssemos melhor. As informações são tão rápidas e, infelizmente, as informações às vezes não são tão boas. Isso vai gerando uma coisa na gente, um conflito. E a gente acaba, às vezes sem querer, a gente acaba passando esse sentimento de apreensão, de insatisfação com tudo que está acontecendo. A gente acaba exteriorizando isso de uma maneira não tão boa. Então é onde acontece a cólera, onde a gente fica encolerizado. Olha que termo, encolerizados. Mas se a gente for ver mesmo o princípio disso tudo, tem uma questão no livro dos Espíritos, acho que é a questão 900, os Espíritos respondem, que se a gente for ver mesmo a fundo a origem de todos os vícios, de todos os males, nele está o orgulho. Se a gente conseguir extirpar este orgulho que está tão dentro da gente, que está tão difícil da gente deixar, com certeza todos os outros males melhorarão. Porque dele, do orgulho, geram todos os conflitos. Eu não consigo amar se eu sou orgulhoso. Eu não consigo perdoar se eu sou orgulhoso. Eu não consigo compreender se eu sou orgulhoso. Eu não consigo aceitar um conselho se eu sou orgulhoso. Então vejam, todos os vícios e todos os males têm por base o orgulho. E sempre o orgulho ferido. E a cólera não deixa de ser um desses vícios. Então nós vamos ver o que dois espíritos falam. Eles nos dão um entendimento sobre o que é a cólera. Ju, faça favor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O que é mais interessante quando a gente começa a ler tudo isso,
que tudo aconteceu no século XIX, fim do século XIX, né? 1863. Nós já estamos no século XXI e as coisas são tão verdadeiras, tão presentes. Parece que está sendo dita para a gente agora. Vamos ver o que esse Espírito nos fala. Os homens levados pelo orgulho julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Veja, os homens levados pelo orgulho, nós acabamos de falar do orgulho, julgam-se mais do que são. Então, os homens, levados por esse orgulho que está acima de qualquer coisa, de qualquer razão, eles não conseguem suportar uma comparação, seja ela qual for. Se eu comparar este orgulhoso, este homem, que não aceita certas regras, se eu compará-lo a uma pessoa de um nível social melhor, de um conhecimento melhor, com bens materiais melhor, com certeza ele vai se encolerizar. Com certeza ele não vai achar, ele não vai aceitar. Está sendo comparado com uma pessoa que talvez tenha mais conhecimento que ele. Ele não vai aceitar isso. Isso acontece conosco. Às vezes nos comparam e a gente fala, não, mas eu não sou assim. Será que eu não sou? Será que o meu orgulho não me deixa perceber certas coisas? Então, da onde vem a origem disto tudo? Deste orgulho ferido. Então, quando o homem é comparado com esse medo de ser rebaixado, ele faz o quê? Ele se encolera. Ele se encoleriza. É o termo que esse espírito ele usa. E assim, ele acaba ficando tão violento, ele acaba ficando tão agressivo, por não aceitar esta comparação, essa simples comparação, que ele às vezes deixa sobrepor todo o seu instinto de brutalidade. E aí nós vamos voltar um pouquinho, lá uma vez eu falei aqui também numa palestra, do que nós somos, como é a nossa evolução. Nós nós somos instintos, depois sensações, depois sentimentos. São 3 etapas da nossa evolução. Creiam, nós estamos ainda lá no instinto, saindo do instinto. Mas, para começar a ter as sensações, para depois de muitas encarnações, nós passarmos a ter só sentimentos bons. Só sentimentos bons. Mas isso são muitas e muitas encarnações. A gente tem que fazer de tudo para a gente conseguir sair da fase de instinto. A gente precisa evoluir muito para começar a sair dessa fase de instinto. De instinto de brutos mesmo, como fala esse espírito. Quando a pessoa se encoleriza, quando ela destrói tudo que está à sua frente, quando ela destrói os bens materiais de agressividade mesmo, de chutar tudo que aparece na frente, ele ainda está num instinto de bruto. Ele está numa situação de bruto, como fala esse espírito. E essa sensação de bruto, de brutalidade, é ali. Esse homem ainda não saiu, sequer não deu um passo à sua evolução. Ainda está lá muito na fase de instinto, mas muito mesmo, como se fosse ainda o homem das cavernas, que precisava matar para comer. Mas aí nem era tanto, ele precisava disso. Mas a gente agindo com tamanha cólera, sobre tudo e sobre todos, destruindo tudo que nos aparecem pela frente, o que acaba acontecendo conosco? Que as pessoas que estão à nossa volta não conseguem conviver. Nós não conseguimos conviver com ninguém. Primeiro que tudo que nos falam, tudo que nos apontam, nos levam a alguma situação de contrariedade.
E depois é muito difícil. Essa pessoa que, como eu falei, o orgulho fala mais alto de conseguir conviver com outro ser humano. De conviver com as pessoas que estão à sua volta. De conviver com os seus familiares. Porque esse estado de brutalidade, esse estado de cólera, está sempre presente. A qualquer manifestação, a qualquer contrariedade. Então é como nos fala esse espírito. Não, como fala esse nosso espírito protetor, eles não aceitam qualquer comparação. Se você, qualquer comparação, qualquer fútil, já os leva a uma contrariedade. A gente, como nós estávamos falando, tudo está levando as pessoas a se degradarem, né? Assim, a se degladiarem. Nós estamos vivendo assim, parece que está havendo assim uma coisa eu fico já sobre aviso. Se alguém me falar alguma coisa, eu já rebato. Se alguém me contrariar em alguma coisa, eu já aguento. Porque eu não aguento. As pessoas não estão usando isso? Eu não aguento levar desaforo. Eu não aguento, eu não suporto tal pessoa. Eu não suporto que me comparem. Então, vamos pensar bem nisso. As comparações existem. Nós somos diferentes uns dos outros. Aceitemos isso. Aceitemos isso como parte da nossa evolução. Hoje, se a gente tem menos conhecimento do que aquele outro nosso irmão, com certeza, numa próxima encarnação, nós haveremos de ter talvez igual ou até mais. Se hoje os nossos recursos financeiros são menores, com certeza, se eu souber aqui nesta encarnação, aceitar, fazer tudo para que isso mude. Veja, a gente nunca pode estagnar. Pior do que não evoluir muito é a estagnação. A gente pode não dar muitos passos subindo esses degraus da evolução. Talvez a gente dê um, ou meio, ou tente dar, mas parar nunca. Então não deixemos que o nosso orgulho ponha uma venda nos nossos olhos e não nos deixe perceber as coisas boas que estão à nossa volta. Não deixemos que essa nossa cólera, que faz parte muitas vezes do espírito, ele fala, esse espírito protetor, que muitas vezes, um homem, você vê um homem zarrão, um homem, né, forte, você imagina, meu Deus, né, deve ser bravo, Não, é um homem tranquilo, é um homem calmo. E às vezes você vê num corpo franzino, um homem nervoso, encolerizado. Então isso tudo não é da matéria, essa nossa cólera, esse nosso gênio difícil não é da matéria. É uma coisa que a gente sai ali, já vem de dentro do espírito. Mas isso a gente tem como mudar. Isso nós temos como trabalhar isso. Porque se nós não fizermos nada, nós sabemos o quanto nós estamos nos atrasando na evolução, o quanto nós estamos afastando de nós as pessoas que nos querem bem. Se a gente não fizer nada para melhorar isso, nada, nós não estamos evoluindo em nada. Nós estamos estagnados. Então pensemos nisso. As comparações existem. As diferenças existem. Eu não sou igual a ela, igual a ele. Imaginem se fôssemos todos iguais. Imaginem se gostássemos todos das mesmas cores, do mesmo programa, do mesmo livro. Que graça teria? Das mesmas pessoas. O que me é feio ao outro pode ser tão bonito. O que me é desagradável. Estragar, às vezes, um relacionamento todo. E aí, você veja, se num desses acessos de cólera, de fúria, você
faz alguma coisa que pode te trazer um remorso. Veja, quantos acessos de fúria que a gente vê as pessoas se matando, né? As famílias aí se desagregando, sumindo. Quantos pais, quantos filhos, nessas loucuras todas aí que está acontecendo, pela falta de paciência, de compreensão, pelo orgulho. E aí vem lá o quê? Vem o remorso. Depois que você acabou com uma família, dizimou uma família, num acesso impensado de fúria, aí vem o remorso. E aí, será que vale a pena? Eles falam que o remorso é uma luz no fim do túnel. Que quando você começa a sentir esse remorso, é que você está começando a entender aquilo que você fez realmente. Mas veja, será que é isso mesmo? Porque quando eu faço alguma coisa a alguém, eu falo, eu ofendo, mas eu tenho tempo de me retratar, eu senti remorso, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso. Nossa, que remorso. A pessoa ficou ruim, né? A pessoa ficou mal, triste, chorou, enfim. Eu tenho esse tempo, essa oportunidade de estar restabelecendo isso, me bater um remorso. Eu tenho essa oportunidade de estar chegando e me retratando, me desculpando. E quando eu não tenho mais esse tempo? E quando, num acesso desse de fúria, de cólera, eu matei alguém? Eu deixei a pessoa numa cadeira de rodas, ou o que seja. E aí, será que vale a pena o remorso? Vale a pena sim. Vale a pena para a gente pensar naquilo que fez. E se remoer. Eu acho que é só o que resta. Ficar com isso na cabeça, pensando naquilo que fez. Porque nessas alturas, o remorso de muito pouco está valendo. O remorso vai estar fazendo mal para a gente. Porque no pior das dores, quando você faz alguma coisa e não tem tempo nem a oportunidade de se desculpar, de se retratar, de fazer de novo. Eu deixei de fazer alguma coisa. Hoje eu estava lendo uma mensagem que tinha ali na frente. Foge um pouquinho aí do nosso tema, mas fala assim. Que a gente deve cuidar das pessoas, que a gente deve cuidar do parente mais difícil. É uma mensagem que tinha ali. E ali fala assim. Pense, uma mensagem, se não me engano, é de André Luiz. Pense bem quando você coloca o teu idoso numa clínica, quando você não cuida. Aqui eu estou abrindo um parênteses para falar do remorso. Quando você deixa o teu idoso ali num canto, doente, ou coloca numa clínica e lava as mãos, aí ele está lá sendo bem cuidado, sequer vai visitar, ou sequer faz um trabalho para ajudar quem quer que seja, ajudar um amigo, ajudar um parente, um vizinho. Você deixa de fazer tudo isso. Quando essas pessoas se vão, quando essas pessoas, o idoso está lá numa clínica, onde esteja, e você não vê mais, ele se vai. Ele desencarna, te bate o remorso. Ah, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter tentado cuidar, ou então eu deveria ter dado um pouquinho mais de atenção. O que eu posso fazer? A não ser lamentar, se é que ainda me resta um pouquinho desse lamento. Dessa consciência que eu poderia ter feito mais. Então veja, eu abri esse parênteses para dizer para vocês. Esse remorso pode ser uma luz no fim do túnel, mas não cheguemos às vias de fato. Não cheguemos ao pior dos fatos, para depois bater o remorso e nós não termos mais o tempo de reatar tudo isso. Porque não dá para voltar para trás. Aquilo que ficou no passado, aquilo que eu fiz está. Eu tenho que viver meu presente e meu futuro. O futuro, Deus sabe. Deus sabe o que vai ser. Se esses meus acessos de cólera, se essas minhas incompreensões, se esse meu orgulho eu não consegui driblar.
eu não conseguir entender. Então, pensemos nisso. O que fala é esse nosso espírito protetor. Vamos ver o que fala o outro. Hahnemann, Paris, 1863. Deixa eu falar para vocês. Samuel Hahnemann, ele nasceu em 1755, ele faleceu, desencarnou em 1843. Ele foi um médico alemão, fundador da homeopatia, em 1779. Ele foi o apóstolo da medicina espiritual. Então, Hahnemann, esse nosso próximo, esse espírito que a gente vai estar aí vendo as considerações dele, foi um médico alemão, fundador da homeopatia e sendo apóstolo da medicina espiritual. Tá, Ju? Deixa eu ver aqui. Aí ele fala assim: segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode alterar sua própria natureza, ele se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado. Vamos ler de novo. Segundo a ideia muito falsa, veja lá, muito falsa, de que o homem não pode alterar sua própria natureza, ele se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir assim. Vou viver assim, vou crescer assim, vou viver assim e não vou mudar, porque Deus me fez assim. Deus me fez uma pessoa brava. Deus me fez uma pessoa sem compreensão. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode alterar sua própria natureza, ele pode sim. Ele pode alterar a sua natureza sim. Deus nos fez a sua semelhança. E Deus é bom. Se eu manifesto as minhas cóleras, se eu manifesto as minhas incompreensões, não foi porque Deus quis assim. Ele não nos fez assim. Isso é uma ideia muito falsa da pessoa que não quer melhorar. Da pessoa que se acomoda, do homem que se acomoda e fala assim, não. Ah, é meu karma. Eu nasci assim, não é? As pessoas não falam assim. Às vezes acontece tantas coisas na vida da gente e as pessoas estão se acomodando porque ela fala assim, é meu karma, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ser assim. Lê do engano, não tenho que ser nada. Deus não nos quer assim, Deus não nos fez assim. Nós temos um espírito e esse espírito pode ser mudado sim. Daí a lei da evolução. Como eu acabei de falar, se eu não tentar mudar, de que me vale tudo eu estar passando por este mundo? Então é uma ideia muito falsa e cômoda. A gente achar que tudo que nos está acontecendo, de todos os nossos vícios, foi Deus que assim o quis. E nós não fazemos nada para melhorar. É claro que as pessoas são diferentes a seu modo. Todos, como eu falei já, todos nós somos diferentes. Assim como os músculos do nosso corpo também são diferentes. Uns mais flexíveis, outros não. Mas a gente tem que perceber que a gente tem que mudar. Não aceitar a ideia de que eu fui feita assim e assim eu tenho que ficar. Gente, isso é comodismo. Isso é não querer, não querer sair da zona de conforto. Porque a mudança requer atitude. A mudança de eu ser bravo, de eu ser colérico, de eu ser, não compreender, isso requer esforço. Eu tenho que me esforçar para sair dessa zona, para tentar pelo menos, para tentar agregar as pessoas boas ao meu lado, para poder ter uma convivência pacífica dentro do meu lar, dentro do meu trabalho. Mas é mais fácil?
sentar e achar que Deus nos fez assim e assim nós vamos ficar. Veja bem, mais uma vez, Deus não nos fez assim. Se eu tenho um corpo com algum defeito, esse espírito não vai poder mudar esse corpo. Assim ele foi feito. Alguma coisa ele tinha para estar nascido daquele jeito. Mas o meu espírito pode ser mudado, sim. As coisas que vão aqui dentro, eu tenho por obrigação de mudar, se não forem tão boas. Porque senão, é aquilo que eu falei, nós estaremos numa zona de conforto. Veja, se eu me acomodo no emprego. Hoje em dia é muito comum. Hoje em dia os nossos jovens estão passando por isso, né? Na minha época, se a gente mudava muito de emprego, eu não parava em emprego nenhum, então eu tinha que esconder minha carteira profissional, eu tinha que tirar outra, porque há muitos anos atrás, quando você ia apresentar a tua carteira profissional e tinha lá emprego de 1, 2 anos, de 1 mês, eu tinha emprego de 15 dias. Isso demonstrava o quê? Que o funcionário não era bom. Porque ele não parava em lugar nenhum. Não era um funcionário eficiente. Não era um trabalhador eficiente. Coisa que hoje, essa visão está totalmente mudada. Hoje, o funcionário, o empregado, que ficar muito tempo numa mesma empresa, a conotação que dá é que ele não foi à luta. Que ele não quis melhorar. Então, ele tem que sair, sim. Ele tem que estudar. Hoje se exige muito dos nossos jovens estudar o tempo inteiro, para que ele saia dessa zona de conforto. Hoje está se exigindo isso. Às vezes até uma exigência tão louca, né, com os nossos jovens que está acontecendo, que eles estão ficando cada vez mais. Eu às vezes penso se não é isso também, que a gente vê esses jovens tão encolerizados às vezes, né? É tanta cobrança, é tanta cobrança, é tanta cobrança. Se cobra o tempo inteiro, que se tem que estudar, que se tem que fazer, que não pode ficar, não pode estagnar. Que eu vejo esses jovens, quando não tem uma certa estabilidade, quando não tem uma certa base, às vezes se perdem. Mas enfim, é aí que eu quero falar, que eu quero chegar. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos mudar. Não pensemos que Deus assim nos fez. Não é assim que Ele nos quer. Deus nos quer pleno de sabedoria, de compreensão, de amor, de perdão, de caridade, de humildade. Vocês sabem que se a gente deixar esse nosso estado de espírito estar sempre presente em tudo, esta cólera, nós vamos estar indo contra os mandamentos do Espiritismo, que é a humildade e a caridade. Então, vamos pensar nisso. Saiamos da nossa zona de conforto. Vamos à luta. Vamos tentar mudar. Mas eu já estou eu já estou velho, eu não tenho mais o que mudar. Temos sim. Sempre é tempo. E sempre há tempo. Senão nós vamos ser uns eternos solitários. Nós não vamos conseguir, nós vamos chegar no fim da vida e não vamos ter feito nada de bom. Porque esse gênio, esse orgulho, vai estar se sobrepondo a tudo. Então nós temos tempo de mudar, sim. Nem que nos reste muito pouco, mas mudemos sim. Tem no livro Consolador, eu vou ler para vocês. Deixa eu ver aqui. O livro Consolador, ele tem são perguntas. Então, olha que interessante a conotação que eles dão para a cólera. A pergunta é a seguinte: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Aí ele fala: a cólera não resolve os problemas evolutivos
e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Foi aquilo que eu falei. Nós estamos, se a gente não mudar, nós vamos estar ainda lá no começo da nossa evolução. Ainda em instinto, mas instinto mesmo. Então ele fala aqui, ó, nas suas expressões mais grosseiras. E aí ele fala assim, continua. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos mais melancólicos, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargura. Olha que lindo. Fala assim, a cólera impulsiva, aquilo que a gente não pensa para fazer, é um vinho envenenado, cuja embriaguez a alma vai despertar, cheia de resíduos amargosos, ele fala aqui. E para encerrar, tem um versinho, um poema, do livro Caminhos de Volta, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, que fala assim: bombeiros de Deus. Temos diversas formas de auxiliar. Suprimir a penúria, estender a beneficência, criar a generosidade, consolar o sofrimento. Existe, porém, uma delas ao alcance de todos e que pode ser largamente exercida em qualquer lugar. O donativo da calma nos momentos atribulados da vida. O donativo da calma nos momentos atribulados da vida. Recorda os bens espirituais que consegues distribuir e não marginalizes semelhante recurso. Diante de reclamações e críticas, usa a tolerância, que estabeleça a harmonia possível entre acusados e acusadores. Sejamos mediadores dos problemas, dos conflitos. Não estejamos do lado de um e de outro. Saibamos ser mediadores. O que não está acontecendo. Nós não estamos conseguindo sequer mediar uma situação. Vejamos os dois lados. E vamos ser esse mediador que tanto a vida nos pede e nos cobra. Recebendo injúrias e ofensas, silencia e esquece os desequilíbrios que porventura te fizeste vítima, sustando calamidades da delinquência. Perante a agressividade exagerada de alguém, guarda a serenidade que balsamize corações e pacifique ambientes. Encontrando veículos de discórdia, emprega o entendimento que afaste choques e conflitos capazes de suscitar azedume e perturbação. Em qualquer lance difícil da existência, dispões da possibilidade de atuar beneficamente com os recursos da bondade e da compreensão que trazem a garantia da paz. Lembra a faísca lançada impensadamente, quando se transforma em fogo descontrolado e devorador. A faísca lançada, o fogo descontrolado, que vai ser... vamos voltar um pouquinho. Lembra a faísca lançada impensadamente, quando se transforma a faísca lançada impensadamente. Às vezes uma palavra lançada impensadamente, que se transforma em fogo descontrolado e devorador. Qualquer criatura, quando se mostre
agindo sem noção de responsabilidade, pode gerar incêndios lamentáveis, destruindo os mais altos valores da vida. Por isso mesmo, onde estivermos, sejamos nós os bombeiros de Deus. Então, sejamos nós esses bombeiros. Sejamos nós essas pessoas com entendimento para mudar. Saiamos da nossa zona de conforto. Sejamos mediadores. Saibamos entender um lado e outro. Vamos ouvir um lado e outro. Vamos mediar conflitos. Não vamos ser essa faísca que vai lançar esse fogo que pode ser descontrolado. Pensemos nisso tudo. Eu acho que é tudo muito simples. A vida vai nos ensinando muitas coisas. A lição é muito simples. É só a gente pensar um pouquinho, se controlar um pouquinho nos acessos de fúria. Principalmente em trânsito, a gente está vendo aí quantas desgraças, por às vezes uma fechada, uma coisa tão estúpida, quantas coisas geram. Vamos pensar nisso tudo e sejamos felizes. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite.